produzem livros, escrevem livros, pastora Thalita, pastor Luiz André, e esse é um tempo também da gente estar crescendo, né, nesse alimento sólido que o Senhor tem produzido através dos nossos pastores. E falando em alimento, nós temos um projeto muito especial para você que não conhece ainda. É o nosso projeto, eu vou até pegar a cestinha aqui, ó. É o nosso projeto do Sertão Papel. Lá nós temos uma comunidade, abraçamos uma comunidade, de uma forma muito especial, com uma fábrica de castanha e mel. E tudo que eles produzem lá, nós trazemos aqui para a igreja para ser vendido. E isso retorna como renda para as famílias, né? Então, se você gosta da castanha, do mel, você pode adquirir aqui na CN Fortaleza. Não procure em outro local, porque você pode estar abençoando aquela comunidade, aquelas famílias, né? E a gente crê muito que são sementes que nós estamos semeando, para que o reino possa estar avançando, né? Nós cremos que Deus tem acrescentado, assim como dizem Atos, nessa igreja, pessoas estão chegando, pessoas estão se consolidando, servindo, e esse é um lugar para se estar também, tá? Servindo, semeando na vida dos nossos irmãos. Nós temos aqui também o nosso balcão do CN Kids. Se você tem alguma criança, algum filho, né, que tem entre 2 anos a 10 anos, o CN Kids está aqui para abraçar, inclusive crianças atípicas, porque nós temos um ministério de inclusão dentro do CN Kids. E o CN Kids está bem decorado, porque também está chegando o nosso acampamento das crianças. Então, além de funcionar todo dia nos cultos, quarta-feira, e nos domingos no culto das 10, 15, 17, 19 e 30, o CN Kids também tem um acampamento, e esse ano, um acampamento especial, exclusivo de 2 dias, tá? Que vai acontecer em junho. Você pode ter mais informações também no nosso Instagram, @CN Kids Fortaleza, lá tem todas as informações para vocês, tá bom? E vindo mais para cá, nós temos essas pessoas incríveis que estão sempre fazendo convites especiais. Aqui tem gente convidando para fazer batismo, aqui tem gente convidando para você se engajar em um projeto missionário. Então, toda vez que você chega aqui na igreja, tem alguém abordando você com um convite super especial para você dizer sim. Então, se você não é batizado, você pode procurar os nossos irmãos. Se você quer fazer parte da missão, pode procurar os nossos irmãos, que eles estão aqui o tempo todo, né, para fazer esse convite de Deus para a sua vida, tá? O nosso culto já já vai iniciar para esse tempo de louvor, de adoração e de palavra. Então, você pode acessar o nosso Linktree também no Instagram, para conhecer um pouco mais sobre os eventos que estão acontecendo. Nós temos ministério de homens, mulheres, nós temos ministério de adolescentes, inclusive esse sábado agora, se você é jovem, nós temos culto do UP e culto do Jota, que são 2 ministérios da nossa juventude, né? O UP, que corresponde às crianças, adolescentes de 11 a 15 anos, 11 a 14 anos, e o Jota, que são os nossos jovens, né? De 20 a 29 anos. Então, esse é um lugar para você estar. Se você quiser mais informações sobre esse ministério, você pode acessar também o Instagram, né, o UPCN Fortaleza, o JCN Fortaleza, porque são ministérios, né, onde os jovens estão se movimentando, inclusive todos esses ministérios que eu citei, UP, J e também o Move, nós temos acampamento no decorrer do ano, e aí é para você se engajar, para você servir, para você ser abençoado por esses líderes que tanto têm se doado para esse crescimento desse ministério. Você tem lugar para todo mundo, inclusive se você é sênior, né, a melhor idade, a partir dos 59, 50 anos, você pode se engajar no Ministério de Sênior. Todo sábado nós temos sênior aqui na igreja, com café da manhã especial pela manhã, uma palestra falando sobre saúde, sobre bem-estar, como cuidar melhor da sua saúde, né, atividade física, eles fazem até passeio. Olha, então se você tem algum aí pai, um avô, que não se engajou ainda na igreja, sábado pela manhã é um lugar para ele estar nesse ministério que abraça tanto o nosso sênior, a nossa melhor idade, tá? O nosso culto já vai começar, os irmãos já estão passando, todo mundo procurando o seu lugar. E se você chegou aqui, né, disposto a receber algo do Senhor e também entregar, eu creio que você vai ter um portal aberto nesse lugar na sua vida, tá? Então se desconecte do celular, das redes sociais e abra o seu coração, porque o Senhor está em busca de verdadeiros adoradores e eu creio que Ele vai te encontrar nessa noite. Tenha um ótimo culto, Deus abençoe você e até a nossa transmissão no final do culto, tá? Eu te aguardo lá.
neste lugar. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Vale mais. Você pode cantar, eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Deus, diga que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Vale mais um dia entre os átrios do que mil em outro lugar, Deus. Nós somos atraídos pela tua. Não me vejo sem a tua. Atraídos pela tua. Não me cansarei da tua
atraídos pela tua presença. Não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei, não dá. É cansaço, pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração que um dia com tua glória vale mais que mil. É cansaço, pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que destruiu. E um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que nós te entronizamos, Yeshua. Nós te entronizamos, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Santo, muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam de
uma nova estação hoje sobre a tua igreja. A tua palavra diz que o Senhor é Senhor do tempo, que o Senhor é quem define a partir do teu Kairos. E nós oramos em nome de Jesus que hoje à noite seja a noite da inauguração de novos ciclos em nossas vidas, novas estações. Pai, nós pedimos a tua intervenção hoje à noite, que uma noite comum como essa, um culto comum, mas com a tua presença, seja hoje o dia de uma estação ser inaugurada em nossas vidas. Meu Deus, as expectativas, a espera, meu Deus, eu te peço que hoje seja o dia de respostas para aquelas orações que foram feitas desde janeiro. Que a mão do Senhor se estenda, que o teu favor possa abraçar a sua igreja, e que esse dia seja marcado por respostas divinas, vindas do trono de Deus. Nós oramos para que seja hoje o dia onde você vai começar a colher, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor. Aplauda a nova estação da sua vida, aplauda o novo ciclo de Deus sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Nós queremos conhecer você que está nos visitando pela primeira vez. Por favor, levante uma das suas mãos. A comunidade das nações tem carinho, a satisfação de receber você que nos visita. Por favor, mantenha a sua mão levantada. Você que está nos visitando pela primeira vez hoje no culto de oração, bem mais que vencedores, tem um presente especial dos nossos bispos e pastores para você, e nós como igreja demonstramos a nossa satisfação em tê-lo aqui, aplaudindo você. Por favor, aplauda os nossos visitantes. Você que está perto dele pode dar um abraço, apertar a mão. Bem-vindos em nome de Jesus. Deixa eu ministrar para você uma palavra breve para o momento de ofertas e dízimos. E eu quero chamar a sua atenção para o Salmo 103, onde o salmista faz uma convocação à sua alma. Ele diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Essa é uma convocação à sua alma. Eu não quero que você vá muito longe. Eu queria que você pudesse, de segunda para cá, fazer esta convocação à sua alma, e não deixar de fora nenhum dos benefícios que Deus tem feito a você. Talvez você possa, numa situação singular, dizer que esta semana ainda não aconteceu nada. Mas eu queria lembrar você que você está aqui, que você acordou hoje. Se você visitar as páginas daqueles que não acordaram hoje, nos jornais, digitais ou impressos, você não vai encontrar o seu nome lá. Então você tem motivo para dar graças a Deus. Bendiz, louve, honre, adore ao Senhor por todos os seus benefícios, e não te esqueças, ó minha alma, a minha mente, as minhas emoções, a minha vontade, aquilo que compõe a minha alma, não pode esquecer de nenhum dos seus benefícios. Consegue parar agora e perceber que Deus já fez muita coisa por você esta semana? Muita coisa. Deus fez algumas coisas concretas, palpáveis, e outras coisas Deus já fez em perspectiva de uma fé sobrenatural. Você consegue perceber que a sua vida espiritual sofreu uma alteração positiva esta semana? Nós estamos falando de alguém, de uma alma que não tributa a si mesmo o mérito de nada que tem ou que fez, mas que tributa a Deus
numa convocação diária, convocando a sua própria alma para dizer: bendiz a minha alma. Porque quando você aprende a convocar a sua alma, bendizer a Deus, você descobre que nada é mérito seu. Por causa disso, eu desafio você e eu convido você a hoje fazer uma oferta de gratidão, a oferta da alma que clama dizendo: não me esquecerei de nenhum dos teus benefícios. Se coloque de pé, que eu quero orar com você. Quando você olhar para esses salmos, talvez você nem precise olhar tanto para ele para lembrar disso, porque toda manhã, toda noite, antes de dormir, você vai precisar dizer: bendiz a minha alma ao Senhor, pelo dia de hoje, pela porta que foi fechada, por aquela que foi aberta. Bendiz a minha alma ao Senhor pelas novas conexões que o Senhor produziu para a minha vida. Bendiz a minha alma ao Senhor, porque eu voltei a ter esperança e alegria. Bendiz a minha alma ao Senhor. Prepare uma oferta com esta alma que clama, dizendo a Deus: tudo é teu. Bendiz, nada é por minha causa, nada é produto do mérito das minhas mãos, mas tudo é o Senhor. Levante sua mão para o alto, deixa eu orar com você. Aprenda a fazer isso manhã e noite, durante o dia, ao entrar e sair de uma reunião, ao ir para a aula e voltar da aula, a ir almoçar e voltar do almoço. Que isso faça parte do seu dia a dia, essa convocação e esse clamor, até que a sua alma clame sozinha, porque já vai estar disciplinada pela palavra de Deus. Você não vai mais precisar religiosamente se punir quando esquecer de orar para comer, porque a sua alma já vai estar adaptada, reconhecendo diante do soberano que é Ele. Pai, em nome de Jesus, hoje à noite nós rendemos a nossa alma diante de Ti. Nós derramamos o nosso coração diante do Senhor. Nós reconhecemos a Tua bondade sobre as nossas vidas em todo o tempo, em tempos bons e frutíferos, em tempos de escassez, a Sua presença jamais faltou. Obrigado pelo Seu cuidado, obrigado porque Tu és o Deus de novas direções. Tu és o Deus que cria a partir do nada. As melhores ideias, os melhores sonhos brotam do Teu coração para o nosso. Pai, bendiz a minha alma ao Senhor hoje à noite. Que minha alma bendiga ao Senhor, louve, Te adore, Te reconheça, Te exalte. Não deixa que eu esqueça de nenhum dos Teus benefícios, porque é nisso que eu encontro razão para sorrir, para celebrar, para adorar e para continuar, porque Tu és um Deus presente e fiel. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Você pode dizer comigo: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos Seus benefícios. Venha ofertar e dizimar em nome de Jesus. Aleluia. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o
Nova série de mensagens JCN Fortaleza. Cristo Formes. Assuma a forma de Cristo em vida. 25 de abril, às 19h30. Para jovens de 21 a 29 anos. Não fique de fora. O CN Kids está de portas abertas para você que quer servir e fazer parte do que o Senhor está fazendo. Não perca essa oportunidade de viver o propósito e servir com alegria. Deus também se move através da nossa vida profissional. No dia 1º de maio, a partir das 8 horas, teremos uma manhã de oração pelos trabalhadores, com a presença dos nossos pastores. Um tempo para consagrar a vida profissional e receber direção e bênção sobre o trabalho. Também teremos uma roda de negócios com Madalena Medeiros. Esperamos você! O batismo é uma decisão pública de fé e um novo começo em Cristo. Um momento incrível de celebração, entrega e testemunho. Se você deseja ser batizado, procure a nossa equipe no hall da igreja. Você está pronto para se conectar, se inspirar e descobrir o propósito de cada ministério da nossa igreja? Chegou a hora de fazer o seu check-in. Conheça um pouco sobre nossa igreja, nossos ministérios e a visão dos nossos pastores. Inscrições pelo aplicativo da CN Fortaleza na aba Eventos. Te esperamos lá. Vem aí o acampamento CN Kids, para crianças de 6 a 10 anos. Deus está formando crianças para todas as nações. De 3 a 5 de julho. Inscrições abertas no app CN Fortaleza. A Comunidade das Nações, através da Universidade da Família, realiza o curso Homem ao Máximo para jovens de 13 a 17 anos. Durante o curso, os jovens são incentivados sobre temas como coragem, propósito e integridade sexual, com base em princípios práticos para a vida. Incentive o seu filho a participar. Inscrições abertas através do app da CN na aba Curso. São as últimas vagas, não perca essa oportunidade. Comunicar também é servir ao reino de Deus. O Alcance, nosso Ministério de Comunicação, está recrutando novos voluntários. Se você gosta de foto, vídeo, design ou redes sociais, seu lugar é aqui. Vem servir com a gente. Esse foi o nosso CN News. Siga-nos nas nossas redes sociais. Somos gratos, Jesus, oh Jesus, Tu és digno, graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono
ao som de teu nome alegre. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Queridos, nas últimas semanas eu me propus a pregar muitos paralelos, porque eu acho que é muito pedagógico. Falei sobre paralelos como Davi e Esaú, ou seja, Saul, perdão, porque Saul perdeu o trono e porque Davi foi confirmado para sempre. Hoje eu gostaria de olhar para outro paralelo no livro de Esther. Eu não vou ler nenhum verso com você, porque eu vou tomar o livro inteiro como canvas hoje, vou usar o livro todo como exposição daquilo que eu quero falar. Porque quando Jesus, ele quis ensinar sobre o seu governo, sobre a sua mentalidade, sobre a sua maneira de enxergar a vida, ele usou uma figura de linguagem que esteve em todos os seus ensinamentos, chamado Reino de Deus. Reino de Deus é para Jesus a maneira de governo eterno de Deus, a maneira como Jesus quis expor. E a gente corre um risco, porque eu e você não vivemos dentro de um reino, dentro de um império, a gente vive numa democracia, e nós não temos ideia nenhuma do que é ser reino, do que é viver dentro de um reino. E a gente nem tem ideia hoje no mundo o que é ser um reino, porque até os reinos que hoje existem no mundo não são de fato um reino. A Inglaterra tem um rei mais figurativo, a Espanha e outros países não podem nos mostrar o que é ser um reino. Por isso nós precisamos de um esforço, de transporte mental para o tempo de Jesus, para o tempo antes de Jesus, para que a gente entenda o que é que Jesus queria dizer o tempo todo com o reino. O rei, Deus como rei, Ele como rei. E o livro de Esther hoje vai ser o lugar para o qual nós vamos olhar e nós vamos pensar em um tema sobre como conseguir o favor do rei. Quantos querem o favor do Rei dos Reis aqui? Como conseguir o favor do rei? O livro de Esther começa com um triste. O primeiro capítulo é um capítulo triste. O caminho para o crescimento é árduo, é desafiador e é longo, todo mundo sabe disso. Mas é incrível como você demora muito tempo para crescer, mas você pode perder tudo em um só momento. O livro de Esther começa com uma rainha chamada Vasti, perdendo tudo em um só momento. Em um só momento. E eu posso até ler o texto, se você quiser ler comigo, Esther capítulo 1, verso 12, verso 11, que diz assim: o rei mandou que trouxessem a rainha Vasti à presença do rei, usando uma coroa real para mostrar aos povos e os príncipes a sua formosura, porque ela era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti
recusou vir conforme a ordem do rei, por intermédio dos seus eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira. Aqui, uma rainha perdeu seu trono. Uma mulher que era a pessoa mais poderosa do planeta Terra naquele tempo, porque o reino persa era o maior reino do planeta Terra. Tem um ato público de insubmissão a uma autoridade estabelecida. E qual a mentalidade por trás dessa rainha para perder o seu trono? Primeiro, uma mentalidade de autonomia absoluta. Uma pessoa, para ouvir um rei chamar para entrar na sua presença e dizer, eu não vou, ela tem nela uma raiz interna dizendo, eu não preciso me submeter. Vasti não simplesmente discordou, ela se posicionou como autoridade final de si mesma. E quer saber como é que uma pessoa perde a sua posição? É pensar que é a única autoridade sobre si. A pessoa começa a se ver como suficiente, e suficiente em si mesma. A autoridade externa passa a ser percebida como opcional. A autoridade de Deus passa a ser reconhecida como opcional. Eu posso ou não obedecer a Deus. Eu posso ou não obedecer o Rei dos Reis. E essa é a evolução, é a autonomia, depois a independência, depois a autossuficiência, depois a rebelião silenciosa. Então acontece algo como essa, como aconteceu aqui, uma rebelião pública. Isso é uma desconexão do princípio de honra. O problema central aqui não foi apenas desobedecer, foi desonrar o rei publicamente. E honra, querido, não é concordar, mas é preservar a dignidade da autoridade. Ouça bem, eu vou repetir isso para você. Se você, por exemplo, é casado, e você tem um pai ou uma mãe, ou você é um adulto e tem um pai e uma mãe, a obediência é opcional, mas a honra é inegociável. Você não precisa obedecer o seu pai depois de adulto. Você não precisa obedecer a sua mãe depois de adulto. Mas você precisa preservar a dignidade da autoridade. É tratar a pessoa com peso de reverência. Mas a Esther, ela já não via o rei com o mesmo peso que um dia ela viu. E esse é o começo do fim, de perder a sua coroa, de perder a sua autoridade, de perder o seu lugar. O valor da posição do rei começa a reduzir dentro de você. Você sabe quando a gente, mesmo sabendo que é errado, a gente faz do mesmo jeito? Mesmo sabendo que Deus não vai gostar, a gente faz. Mesmo sabendo que não é a vontade de Deus, a gente faz. O que é isso? Isso é a mentalidade que direitos estão acima da responsabilidade com Deus. Assim, na hora que o rei chamou, e ela foi ordenada a ir na presença do rei, ela diz, eu tenho o direito de não ir. Mas no contexto de um reino, nós não temos direito diante de um rei. Se você um dia colocou a Jesus como rei da sua vida, e eu volto a dizer, é o evangelho do reino. Esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo. É o evangelho da autoridade do rei. E quando um rei domina, não existe possibilidade da gente desobedecer um rei. Não existe possibilidade da gente desonrar uma vontade do rei. O nosso problema é que nós fomos criados em um ambiente de democracia. A gente não entende o que é um império divino, o que é um reinado absoluto de Jesus. Eu sempre digo que as pessoas que não olharem Jesus como rei hoje, serão julgadas por esse rei algum dia. Essa mentalidade dessa mulher,
ela está segura na posição e não no estado, ou seja, a sua posição era estável, e ela achava-se intocável. A sua ausência não teria consequências graves. Ou seja, às vezes a gente acha que os nossos erros, que as nossas falhas... E uma coisa, irmãos, ouça bem, uma coisa é você errar, você tropeçar. Uma coisa é você, assim, em um rompante, você ter uma falha. Outra coisa é a pessoa de mente, saber que está errando, saber que está desonrando o Rei dos Reis e continuar desonrando. Isso é absoluto uma falta de temor. A gente vai para esse isolamento, e é isso que acontece com Esther, no capítulo 1, no verso 9, a Vasti, no capítulo 1, no verso 9, diz que ela não foi porque ela estava em um banquete dado às mulheres em um outro ambiente do palácio. Enquanto o rei estava com os príncipes, ela estava em outro ambiente. São dois ambientes, duas culturas, dois conselhos. E esse é o problema das pessoas que começam a desobedecer o rei. Eles começam a flertar com dois ambientes, duas culturas, dois conselhos. Um círculo que aquela pessoa que Vasti estava reforçava a sua autonomia. A minha pergunta é se os ambientes que você está reforça a sua autonomia de Deus, ou te inspira a submeter-se a Deus. Sim, ela estava numa atmosfera que validava a sua decisão. E eu digo sempre que as pessoas precisam, primeiro, desenvolver uma inflexibilidade bíblica para ser exposto a ambientes difíceis. Porque enquanto você não desenvolver uma inflexibilidade, o que acontece? Você não deve estar em ambientes onde validam decisões erradas, ou círculos que reforçam a sua autonomia. Ninguém chega a um erro público sem antes ser fortalecido em ambientes privados. Quem sabe você está em ambientes que estão aí alimentando alguma coisa. Ouça bem, querido, tem gente que quer que morra algo dentro dele, mas continua alimentando aquilo que ele quer ver morrer. Irmãos, mate a sua carne de inanição e o seu espírito se tornará forte. Não alimente as suas tendências. Sim, esse processo interno de crescimento é importante. Sim, às vezes você pergunta assim, como alguém chega ao ponto de desonrar a Deus publicamente? Como alguém chega ao ponto de fazer decisões assim? A pessoa que foi servo de Deus, mas que vai para ambientes e desonra o nome do Senhor publicamente com comportamento. Assim como Vasti chegou a desonrar ao rei publicamente. São pequenas flexibilizações internas. Essa coisa, assim, isso não é tão importante assim. Não vamos ser radical. É uma reinterpretação da autoridade. Assim, as pessoas não dizem, mas o comportamento delas estão dizendo, ele não tem tanto direito sobre mim assim. O Rei dos Reis, o Senhor, não tem tanta autoridade sobre mim assim. Terceiro, um fortalecimento emocional da posição. Assim, a pessoa começa a fortalecer emocionalmente, eu estou certo, isso vai ser bom para mim, eu não aguento mais, de alguma maneira vai fortalecendo. E terceiro, tem uma validação externa, como eu disse, do ambiente. Outros reforçam. Ali, no meio das mulheres, onde elas estavam, a conversa é, você não precisa ir. Que isso, mulher? Bote o pé no chão. Se fosse aqui no Ceará, que isso, mulher? Bate o pé no chão, não vai. E ela perdeu a sensibilidade e a honra. E é triste, não é? É triste como alguém, ouça bem, tinha autoridade sobre uma área e de repente o rei vai lá e tira a sua coroa. Assim,
tinha autoridade sobre a sua vida moral e de repente perde a coroa. Tinha autoridade na sua vida emocional, de repente perde a coroa. Tinha autoridade na sua vida profissional, de repente o rei tira a coroa. De alguma maneira o rei diz assim: você vai voltar ao lugar de início. Você perdeu a capacidade de reinar nessa área e a gente perde lugar. A história de Vasti é triste, irmãos, como várias histórias da Bíblia. Como a história de Saul, que na quarta-feira passada eu falei. É triste porque ela perdeu a sensibilidade da honra. Em Salmo diz assim: honrai ao rei. Vamos dizer isso? Honrai ao rei. Vamos dizer mais uma vez: honrai ao rei. Mas então, a Bíblia diz que o rei descoroa a Vasti. Ela se torna uma mulher comum. Não é triste quando você via alguém diferenciado e aquela pessoa passa a ser comum? Não é triste você ver uma pessoa que tinha um pensamento fora da caixa, inteligente, de repente você vê apenas assim um fragmento do que aquela pessoa costumava ser? É triste você olhar uma pessoa que dominava a si mesmo e agora submetido a um lugar em que a sua vontade vai e vem com a temperatura. É triste que uma pessoa que costumava ter gestão das emoções e de repente ir à toa, briga à toa. É triste ver alguém que perdeu a sua coroa. É muito triste. E Vasti sai do palácio envergonhada para voltar a viver uma vida comum. Então o rei decide que vai fazer um concurso de beleza para escolher a sua próxima esposa. E aí a gente vai ver a ascensão de uma jovem incrível chamada Esther. Esther capítulo 2, verso 12. A Bíblia diz assim: antes de qualquer jovem ser levada ao rei Assuero, deveria completar 12 meses de tratamento de beleza. Já pensou o teu esposo pagar para você 12 meses? Quantas mulheres digam glória a Deus aí, 12 meses. É forte, né? Olha só, 6 meses com óleo de mirra, só no óleo. Você vai pegar a mulher... E a Bíblia diz: 6 meses com perfume. Isso aqui era o cirurgião plástico da época. Isso aqui, irmão, sabe o que é? Era o facial que o pessoal faz com... harmonização facial da época. 6 meses, e se preparando. E isso nos dá um princípio muito grande, que Esther submeteu-se ao processo. Você quer alguém que vai conquistar o favor do rei? É alguém que submete a processos. Esther não tentou acelerar, nem pular etapas ou se impor. Ela entrou no processo completo. Porque, irmão, o destino não se toma. Tem gente que acha que destino se toma. O destino se amadurece. A gente vai se transformando com a cara do destino para onde a gente está indo. Quem não suporta o processo não sustenta o destino. Quem não entra no processo vai cair lá na frente. Irmãos, Esther não tentou manipular o tempo, Esther não tentou forçar o resultado, Esther não tentou se destacar antes da hora. Ela aceitou primeiro o invisível para depois ver o visível. Ela venceu a guerra quando ninguém estava vendo, para na hora certa Deus mostrá-la para o mundo. Irmãos, existem processos que nós nos submetemos para preparar-nos para o rei. E queridos, ela se preparou, porque um momento com o rei muda a sua história. Um momento em que você se prepara, querido, para entrar na sua presença, muda as suas...
E existe um processo, irmão, para a nossa vida, um processo de quebrantamento. Tem pessoas que não são quebrantadas, ou seja, não são fáceis de entrar debaixo, não são fáceis de ser maleáveis. E é o processo do quebrantamento, da purificação, do alinhamento. É a construção de uma vida no privado com Deus. Quando ninguém está vendo, você está lá colocando óleo e perfume. O óleo é a unção, o perfume, queridos, é o bom perfume de Cristo Jesus. E você vai lá se preparando como Esther, se preparando para o tempo de adoração, se preparando para um encontro com Deus. Se você encontrar com Deus preparado, ei, irmão, você encontrou com Deus despreparado, você vai ter, no mínimo, no mínimo você vai ser ignorado, no máximo você vai entrar em juízo. Por quê? Porque Deus não aceita ninguém despreparado em sua presença. Mas Esther se preparou, irmãos, ela se preparou, ela entrou no processo. É a construção de uma vida no privado. Eu quero dizer, você que está aí vivendo processos, Deus está vendo, distante. Como o rei Assuero sabia que lá estava se preparando alguém. Quando Deus olha para você, Ele olha distante, Ele está se preparando para o dia em que eu vou mover o meu cetro e mudar a história dele. Ele está se preparando para que um dia eu olhe, você está pronto para a sua nova posição, para a sua coroa, para o seu lugar. Irmãos, eu sei que aqui existem várias pessoas num processo difícil, o oleiro está com a mão em você, você está vivendo assim um desafio de ser confrontado, de ser restaurado, de ser alinhado. Irmãos, já percebeu que tem pessoas que fazem coisa errada, não acontece nada com ele, e você pisa fora da linha e Deus vai lá e... Deixa eu dizer uma coisa, quem erra e não tem consequência, irmãos, eu tenho medo. Sabe, eu estaria com medo se eu errar e não ter consequência, porque a Bíblia diz assim: o Senhor disciplina a quem ama. Quem sabe uma pessoa que está errando e não tem disciplina, já está longe do amor. Por isso, você que reclama assim, rapaz, o povo faz coisa errada, não acontece nada. Uma coisinha errada que eu faço, Deus vai lá e já me corta. Ei, você é amado por Deus. Alguém aí me ajuda e celebra ao Senhor. Você é amado por Deus. Esther estava sendo preparada, irmãos. E não só isso, ela foi para o processo, ela começou a ouvir conselhos. Isso é incrível dela. Ela não confiou em si mesma. Olha, Esther 2:10, o tio dela, Mardoqueu, disse assim: não revele a sua nacionalidade, nem a origem da sua família. E ela não agiu impulsivamente. Ela não pensou que sabia mais. Ela se moveu debaixo de direção. Ela não confiava só na sua percepção. Pessoas, querido, que vão caminhar se preparando para um momento de favor com Deus, não caminham na sua própria percepção. Ela ouviu Mardoqueu, ela ouviu Regai, que era o eunuco-chefe. Ele conduziu a Esther. É bonito demais a história. Ele vai conduzindo, olha, quando você chegar perto do rei, você faz isso. Quando ele te perguntar, você faz isso. Olha, quando ele olhar para você, você faz isso. E ela foi aprendendo, ela se deixou conduzir. O caminho para o coração do rei é aprender a obedecer, irmão. É gente que não vive em impulso. O seu tempo de impulso já acabou, queridos. Tem muita gente que vive de muito impulso, sabe? Acabou esse tempo, você já se deu mal muitas vezes, irmão. Você já entrou em muita coisa. Esse impulso de comprar, o Senhor está falando aqui. Sim, segura 2 vezes, 3. Assim, esse impulso, ele é gatinho, se deu mal. Assim, esse impulso, às vezes as pessoas têm muitos impulsos. E elas precisam submeter os seus impulsos ao quê? A um conselho do alto, a um conselho divino. Deus vai colocar alguém na sua vida para que você ouça essa pessoa, e na boca dessa pessoa é a voz de Deus falando. Assim, ouça Mardoqueu, ouça Regai, ouça as pessoas que estiveram ao seu redor. Irmãos, você tem que chegar ao ponto de dizer: eu não sigo o que eu sinto, eu sigo o que Deus orienta. Irmãos, olha, o nosso coração, a Bíblia diz, é corrompido
E assim, esse negócio, às vezes eu vejo assim, essa estupidez dizendo, siga seu coração. Segue não, irmão. Segue não. Segue a vontade de Deus e você vai ver o final de todas as coisas. Irmãos, ela sabia seguir conselhos. Celebra o Senhor isso. Ela não foi dominada pela vaidade. Em Esther 2,15 diz que quando ela chegou na presença do rei, o rei, para cada mulher que estava se preparando, diz: o que você quer? O que você quer? O que você quer? Aí, quando Esther chega na presença do rei, e o rei pergunta: o que você quer? O eunuco tinha falado para ela: não pede nada. Eu quero agradar ao rei. Não é incrível isso? Irmãos, todas buscavam se destacar. Esther escolheu a simplicidade orientada. Irmãos, humildade, ouça bem, é fruto de uma identidade segura. Todo mundo que é humilde são pessoas que têm identidade segura. A pessoa que quer sempre se pôr, quer sempre se mostrar, eu quero o meu lugar, são sempre pessoas, elas são inseguras em si mesmo. Esther não precisou disso. As mulheres lá chegavam e fazendo, para você ter uma ideia, enquanto as outras mulheres se maquiavam e se preparavam, foi lá o eunuco, porque ela ouvia, foi lá e colocou ela com menos maquiagem, mais singela, mais simples. E quando o rei perguntar o que você quer, diga o que você quer agradar a ele. Deixa eu dizer, o caminho para o coração de Deus é esse, amigo. É você assim chegar num lugar como esse e dizer para ele: Senhor, o que eu quero é ser o melhor servo para o Senhor. O que eu quero é ser o melhor adorador, Senhor. Assim, o que eu quero, você está precisando de um monte de coisa. Assim, o seu futuro, você está vivendo um tempo de prova ou de luta. Aproxime-se de Deus e diga para Ele: Senhor, assim, o que eu quero é te agradar mais. O que eu quero, Senhor, é te amar cada dia mais. O que eu quero é que a minha vida resplandeça a luz de Cristo. E quando você chega assim, na presença do rei, o rei diz: como ele não me pediu nada? Foi como Salomão, se lembra do sonho de Salomão? Deus chegou para ele em sonho e diz: o que você quiser eu vou te dar. E Salomão diz assim: o que eu quero é sabedoria, Senhor, para reger o seu povo. E Deus diz: por que você não pediu sabedoria? Porque você não pediu riqueza? Porque você não pediu que seus inimigos corressem diante de você? Porque você não pediu glória? Porque você não pediu honra? Eu vou te dar o que você pediu e vou te dar honra, vou te dar glória, vou te dar dinheiro, vou te dar tudo, porque ele só queria agradar ao rei. Você quer saber o caminho para o coração de Deus? É isso. Você entrar no culto como esse, precisando de uma intervenção de Deus, precisando que Deus, seu coração machucado, porque precisa de intervenção na sua vida financeira, no seu trabalho, no seu casamento, na sua família, e você chegar aqui, querido, levantar a sua mão e dizer: o que eu mais quero, Senhor, é agradar o Senhor. Quando você coloca o direito do rei acima do seu, você constrange o rei a te abençoar. Irmãos, olha, ela diz: eu não preciso de me promover, Deus vai me posicionar. Ela conquistou favor, querido, porque ela construiu relacionamentos antes de conquistar posição. Isto é incrível. Olha, a Bíblia diz que ela agradou a todo mundo lá no harém. Ela agradou quem cuidava dela. Enquanto as mulheres, assim, pensando só tenho que agradar o rei, ela agrada as pessoas. Ouça bem, querido, Deus ama a gente, viu? Quando você tem um comportamento de agradar pessoas, de ser generoso e abençoador com pessoas, Deus olha e o Senhor sorri sobre isso. Sim, antes de Esther conquistar o rei, ela conquistou Hagai, ela conquistou o ambiente, ela conquistou o sistema. Sabe, queridos, não tem caminho para alguém que no ambiente de trabalho, crente, irmãos, não conquista inimizade em ambiente de trabalho, não. Crente não tem esse negócio: o meu anjo não foi com dela.
teu anjo então é o anjo caído. Não tem, crente não tem isso, irmão. A gente não tem isso. A Bíblia diz que o homem bom faz até que os seus inimigos tenham paz com ele. Sim, a gente, irmãos, quando a gente é generoso, quando você amplia a sua alma, quando você é alguém agradável, querido, sim, pode ser que alguém que decida, a Bíblia diz, o próprio apóstolo Paulo diz assim, no que depender de vós, tende paz com todos. Sim, tem muita gente que usa esse texto dizendo assim, olha, não dependeu de mim não, assim, e vai lá, mas eu vou dizer, quase nunca, irmãos, quase nunca, quando uma pessoa tem essa alma de conquistar ambientes, de respeitar ambientes, de respeitar sistemas, de respeitar as pessoas que estão ali, ela recebe o favor dos ambientes. Irmão, o favor não começou no trono, o favor começou nos bastidores. Antes do trono, ela foi aprovada no relacionamento. O favor de Deus começa, querido, assim, nos ambientes que nós construímos. E Deus vê o esforço que nós fazemos para manter os ambientes sempre equilibrados emocionalmente. Ela carregava uma postura, Esther, que atraía o favor, irmão. A Bíblia diz assim, Esther 2, verso 17, o rei amou Esther. Então, entraram aquelas mulheres, sabe, as piriguete. Maquiada, rei, assim, rei. E entrava uma, entrava outra, e de repente uma moça singela. E o rei perguntava, o que você quer? E uma dizia, eu quero não sei o quê, eu quero não sei o quê. E de repente, entrou uma moça singela, caminhando na humildade, que se preparou. E de repente o rei olhou para aquela mulher. O rei perguntou, o que você quer? Eu quero agradar o rei. E a Bíblia diz assim, capítulo 2, verso 17, e o rei amou a Esther mais do que as outras mulheres, e ela alcançou favor, benevolência diante dele mais que todas as virgens, e ele colocou uma coroa na sua cabeça e a fez rainha. Deixa eu dizer, irmão, favor não é acidental, é consequência de um comportamento. Irmãos, olha só, ela carregava uma presença que atraía o rei, uma vida de presença. Uma vida de presença atrai o rei. Ela não forçou o amor, ela carregava algo que atraía. Irmãos, existem pessoas que buscam bênçãos, mas existem pessoas que carregam a presença. E a pessoa que carrega a presença, os olhos do rei são direcionados para essa pessoa. Os olhos do rei são atraídos a essa pessoa. Assim, aí você diz, então bispo, eu estou passando uma dificuldade e eu não vou orar. Eu vou dizer para você, você quer que Deus olhe para a sua dificuldade? Trabalhe em você, diga, eu quero agradar a Deus com tudo que eu tenho, com tudo que eu vivo. E eu vou dizer para você, irmãos, eu estava dando um testemunho um dia desse aqui, para o ministério de oração. Eu estava orando por algo, precisava de uma intervenção de Deus, precisava de algo que só Deus podia fazer. Então eu fui e falei, eu vou passar um ano, Senhor, eu não vou orar por mim. Passar um ano, não vou orar por mim, só vou orar pelas pessoas. Eu só vou interceder. E eu me lembro que foi difícil, porque a gente geralmente vai orar e já vê, Senhor, olha, aí eu ia pensar, olha para isso. Eu parava e eu começava a orar pelas pessoas. Eu começava a buscar, Deus, eu quero te agradar. Deus, eu quero. Eu me lembro que no final de um ano, um milagre poderoso aconteceu na minha vida. Por quê? Porque, irmãos, o rei não se contém quando vê que alguém se preparou para encontrar com ele. O rei não se contém quando alguém quer agradá-lo a qualquer custo, irmãos. Essa mulher carregava uma presença, essa mulher tinha um molho. Você sabe a pessoa que tem molho? Eu não consigo explicar. Sabe, tem gente que tem um molho. Isso é um negócio. A pessoa, o que aquela pessoa tem? Isso aqui a gente usa aqui no louvor aqui, né? O pessoal
quando eu estou falando com os líderes de louvor, e falando assim, aí eu falei, ó, você viu, John, você viu a Beth? Aí o outro falou, mas bispo, por que o senhor não ensina? Eu falo assim, é molho, irmão. É molho. Molho não se ensina, molho se tem. E eu digo assim, molho, querido, é isso. É um comportamento que agrada a Deus. É assim, Esther, com seu jeitinho, eu quero dizer que Deus está te dando um jeitinho que agrada o rei. Sabe esse tempo de adoração que você busca? Você está pegando molho. E você vai ser irresistível aos olhos de Deus. Você pode levantar a mão e dizer assim, eu serei irresistível para Deus. E é isso que Esther é irresistível. E o capítulo 2 é isso, se tornando irresistível. Se o capítulo 1 é como uma pessoa que tinha coroa perde, o capítulo 2 é se tornando irresistível a favor. O capítulo 3 é o risco da ingenuidade. Você sabe, enquanto Deus está levantando os seus, o inimigo também está levantando os dele. E a Bíblia diz que o diabo estava levantando Amã. Amã foi alguém que se levantou contra o povo de Israel, contra os judeus, e ele não sabia que Esther era judia. E perceba que lá no capítulo 3, no verso 13, diz assim, depois dessas coisas, se levantou um homem chamado Amã. Qual dessas coisas? Depois que você é favorecido, escolhido por Deus, depois de Esther ser levantada, um novo ciclo começou. Irmão, não existe avanço de Deus sem oposição espiritual, não. Olha, cuidado com a ingenuidade. Deixe de ser ingênuo, irmão. Assim, Deus levanta Esther para preservar um povo e o inimigo levanta Amã para destruir o mesmo povo que ela levantou para preservar. Há uma resistência. Lá, há uma resistência no início de coisas. Moisés foi assim. O diabo quis matar Moisés antes de nascer, antes de crescer. Jesus foi assim. E eu quero dizer que você que está iniciando algo, há um trabalho de Satanás para terminar antes que você comece, antes que você comece. Irmãos, é a resistência. Assim como Amã foi a resistência, há uma resistência para a restauração. Você que está voltando, começou a caminhar de novo, assim, não pense que vai ser assim um tapete vermelho para você restaurar a sua vida e voltar àquela plenitude espiritual que você um dia teve. Olhe para Neemias, quando ele foi restaurar os muros de Jerusalém, há uma resistência na progressão. Olha para, você está progredindo, há uma resistência. Olhe para a igreja no Novo Testamento, olha para Paulo, os apóstolos, há uma resistência. Vai ter a injustiça da perseguição, olhe para Davi. Vai ter a dor da traição, olhe para José, olhe para Jesus. Esse é um padrão bíblico. Deus levanta e a oposição responde. Deus chama e a resistência aparece. Deus posiciona e o confronto começa. Isso não é para se atemorar, ficar com medo, não. É simplesmente para você não ser ingênuo. E alguém que não é ingênuo vê o inimigo antes de se levantar. Eu quero dizer para você que por um caminho ele vai vir, mas por 7 ele vai fugir. Se você percebeu, me ajuda aí, celebra ao Senhor. Se você perceber, se você não for ingênuo, e você, queridos, tem coisas que nós precisamos perceber. De repente você está em casa e você nunca briga assim com a sua esposa e de repente algo acontece lá. Perceba, isso não é o natural da sua família, não é o natural da sua casa. Sim, vai para o quarto, levante as suas mãos, diga: Senhor, a minha casa é uma casa de paz. A minha família é uma família de paz. Esse espírito, esse ataque demoníaco, eu não vou ficar debaixo dele. Eu não sou ingênuo e eu declaro quebrado isso em nome de Jesus.
há uma resistência na progressão. Quando Deus vai abençoar a sua casa, abençoar os seus negócios, não pense que o diabo vai ficar olhando e achando, olha que bonitinho ele crescendo e progredindo. Irmãos, o apóstolo Paulo diz que nós não desprezamos os ardis de Satanás, ou seja, é claro que ele é um inimigo vencido na cruz do Calvário, mas ele tem ardis, mas ele tem estratégias, ele trabalha com intimidação, ele trabalha levantando pessoas. Jesus foi claro, ele disse que ia para a cruz morrer, e Pedro diz, não faça tal coisa. O que Pedro estava fazendo? Despertando a autopiedade, tentando fazer como Jesus tivesse pena de si mesmo, para ele não ter que passar pelo que ia passar. O que é isso? É o trabalho de Satanás para tentar corromper o seu coração. Mas veja de longe, não seja ingênuo e declare que você é mais do que vencedor por aquele que te amou. Não seja enganado por Satanás. Irmãos, eu quero dizer, querido, que ele pode se levantar, mas se levanta para cair. Quem me ajuda aí, celebra ao Senhor. O nascimento de um propósito ativa o movimento de oposição. Você não está sendo atacado porque você está errado. E é interessante isso, que tem gente assim que às vezes marca para conversar com a gente e diz assim, olha, o que está acontecendo de errado, bispo? Porque se levantou tanta coisa contra mim. Às vezes não tem nada de errado. O errado é você ser ingênuo e achar que não aconteceria. O errado é você achar que, irmãos, quando você não é ingênuo, você toma o escudo da fé, a espada do Espírito, a coraça da justiça, o capacete da salvação, coloca o pé nas sandálias da preparação do Evangelho e diz, pode vir que eu sou mais do que vencedor por aquele que me amou. É só vencer a ingenuidade. E a Bíblia diz que Amã manipula o rei, e o capítulo 4 é um decreto de morte para o povo de Israel. Eu disse, o inimigo trabalha, o apóstolo Pedro diz que ele ruge como um leão ao derredor. O que ele trabalha? Ele trabalha com medo. Ele quer alcançar o seu coração, ele quer tirar a sua fé, ele quer fazer você pensar que não vai ter condição, que você vai perder. Ele quer dar insegurança na sua vida. Porque uma pessoa o tempo todo vivendo na insegurança, porque existem princípios espirituais, quando ele coloca o medo no seu coração, e o medo é uma profecia. Medo é fé no diabo. Como pensou a sua alma, assim é. A Bíblia diz assim, que Jó, aquilo que eu sempre temi me aconteceu. Eu acho muito legal as pessoas dizendo assim, olha como Jó era piedoso, todo dia ele acordava de manhã. Eu não vejo nada de piedade ali não, eu vejo medo. Olha o que a Bíblia diz, ele acordava de manhã e dizia, e sacrificava a Deus, porque dizia, vá lá que o meu filho peque, eu estou sacrificando. Como é que uma pessoa fica antecipando que o filho vai errar? Como é que a pessoa vai antecipar assim, vai lá que meu marido traia, vai lá que meu filho faça isso, vá lá que a minha empresa caia. Então a pessoa já vai sacrificando, pessoa pensando, isso é o quê? É por isso que ele disse, o que eu temi me sobreveio. Eu disse, o diabo não tem poder na sua vida, mas ele oprime, ele faz barulho, ele faz decretos para o quê? Para entrar um medo no seu coração, e o medo é fé. Ouça bem, medo é fé. Fé no quê? Fé que vai dar errado. E o mundo espiritual responde à fé. Quando você tem medo que algo vai acontecer, e você permanece naquele medo, vai acontecer. Isso é um princípio espiritual. E a Bíblia é clara, há um decreto do rei e o medo se apropria de todos os judeus, porque ele diz que na data tal, todo mundo no reino dele pode matar judeus e roubar judeus sem que sejam culpados naquele dia. E isso foi terrível. Isso foi um desafio à coragem dos judeus. Isso foi o quê?
foi algo que ameaçou. Mas aí é algo incrível, porque é muito bom você ter alguém de Deus na sua família. Quantas pessoas têm alguém de Deus na sua família assim? É muito bom você ter alguém de Deus na sua casa, né? Esté tinha um tio porreta, irmão. Uma porreta. Eu tinha uma avó, meu irmão, porreta. Sabe aquelas mulheres assim, do joelho calejado? Sim, só falava gritando. Sabe, assim, é bom você ter alguém de fé na sua família. Assim, um marido, uma mulher, um tio, uma avó, uma mãe. Esté tinha um tio. E quando saiu esse decreto, a Bíblia diz assim, que Mardoqueu chegou perto dela, porque Esté está lá no palácio, né? Vai morrer os judeus, eu não vou morrer. E o tio chegou lá e falou assim, olha, o problema é seu também. Olha o que ele diz. Então Mardoqueu mandou que respondesse a Esté. Olha, ele está falando com a rainha, mas é tio. Irmão, tu pode ter rei, mas vai ter alguém que vai meter o dedo em você. E foi Deus que levantou. Cuidado de você não ficar tão grande que ninguém possa chamar a sua atenção. Há uma rainha aqui, mas o tio dela, olha o que o tio dela falou para ela, no verso 13. Não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei e seres uma rainha, escaparás só tu dentre os judeus. Porque se todos se calarem neste tempo, socorro e livramento sairá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecerá. Olha o que ele diz. E quem sabe que para esse tempo foi que Deus te levantou para esse reino. Olha só, isso é aqueles crentes raiz. Sabe aqueles crentes que ficam pregando aí no terminal? Os bravos. O tio dela chegou assim, olha, não pense que porque você é a rainha, que a gente vai morrer e você vai ser livre. Aí ele diz assim, porque se você não intervir, Deus vai levantar outra pessoa. E se Deus levantar outra pessoa, a sua casa e a casa do seu pai perecerá. Tem hora, irmão, que a gente precisa de um dedão no nariz. Quem sabe disso aí? Eu não estou vendo muita fé aqui nesse lugar. Assim. Tem hora que a gente precisa. Aí Esté recebe. Isso é lindo. Ela é a rainha, mas recebe. Ei, irmão, tu é rico, mas recebe, tá? Acha que é poderoso, mas recebe. Quando Deus colocar o dedo no seu nariz, recebe em nome de Jesus. Aprenda a se quebrantar na presença de Deus. Irmãos, a Bíblia diz que ela recebe. E ela, olha o que ela diz. Então disse Esté ao seu tio, vai e ajunta os judeus, e jejuai por mim, nem comais nem bebais por 3 dias, nem de dia e de noite, e eu e as minhas servas também jejuaremos. Isso aqui é bonito do crente, né? O cara falar assim, jejua por mim. Não, mas tu tem que jejuar também, macho. Ela diz assim, vai jejua, eu também vou jejuar. Você conhece o crente 6 horas? Quem conhece o crente 6 horas? 6 horas por mim? O tempo todo, 6 horas por mim? Não, você tem que orar também, né? Quando alguém chega, bispo, você ora, eu falei, vamos orar junto. E ela diz assim, olha o que ela diz, jejue por mim e eu também vou jejuar. E ela é terrível, ela faz as empregadas jejuar também. Todo mundo vai jejuar. Irmãos, e no capítulo 5, essa mulher, aí é o que eu queria chegar nesse lugar com você. Porque ela está passando um momento mais terrível da vida dela. Mais terrível da vida dela. E ela vai, como ela agrada ao rei, você sabe que uma mulher, a rainha, nunca podia entrar na presença do rei sem ser convidada. Está lá no texto. Mas ela se preparou e jejuou. E o rei estava longe, ela não apareceu na presença, ela apareceu no pátio. E foi andando de um lado para o outro. Você sabe quando a mulher quer aparecer para o homem assim? E o rei olhando, e ela andava para um lado. E daqui a pouco o rei falou assim, olha o que o rei, aquela é Esté.
Aí alguém disse, aí ele disse, a Bíblia diz assim, que ele mexeu o seu cetro. E quando o rei mexeu o cetro, você tem acesso a ele. E ela foi até o rei. E olha só, em 5 dias ela ia morrer. E toda a sua família ia morrer. E todos os judeus iam morrer. Sabe o que acontece? O rei pergunta para ela, em 5 dias o quê? O boleto ia vencer. Ia vencer. Em 5 dias ela ia ser despejada. Em 5 dias o negócio ia ser feio. A Bíblia diz assim, queridos, que ela chega na presença do rei. E o rei pergunta, não é lindo? O que você quer, Esther? Me pede a metade do seu reino e eu vou dar. Quantas mulheres queriam ter um marido assim? Metade do seu reino eu vou dar. Mas você sabe o que ela diz? Ela diz assim, meu rei, eu queria fazer um jantar para você. Você entende que é isso, querido? Quando você está passando uma prova, uma luta, quando você está fazendo uma peleja, e a sua cabeça só fica naquilo, porque o pensamento é cíclico, né? A sua cabeça só fica naquilo, e você entra na presença de Deus, e Deus, assim, é como se Deus falasse, o que você quer? E em vez de você pedir a Deus, você fala, eu quero preparar um louvor para o Senhor, eu quero preparar um banquete para você. E a Bíblia diz que o rei vai junto com Amã para o banquete. Aí quando acaba o banquete, menos um dia, tá? 4 dias para ela morrer, 4 dias para a família morrer. A gente pode pensar que o coração está Aí o rei pergunta para ela, o que você quer então? Você me fez um maravilhoso banquete. Aí ela diz, eu posso pedir mais uma coisa para o rei? Aí o rei diz, pode pedir. Ela diz, eu posso fazer outro banquete para você amanhã. Você entende, irmã? Você entende o que move Deus? O que move Deus é você colocar, agradá-lo, adorá-lo acima das suas necessidades. O coração falta 4 dias, no outro dia 3 dias para ela morrer, para a família morrer, para tudo dela acabar. E ela diz assim, será que o rei, eu posso preparar outro banquete para o rei? O rei, claro. Aí vai outro banquete. O texto é longo, mas eu vou chegar no final aqui. E a Bíblia diz que quando o rei termina aquele banquete, e você entrou no culto, e tem gente aqui que está com motivo para chorar, mas hoje estava adorando. A peleja está grande, mas hoje estava de mãos levantadas dizendo, digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. E você, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim. E você tinha motivo para pedir, e você adora, e você tem motivo para pedir, mas prepara um banquete para Ele. E o rei, querido, o coração do rei cada vez é mais seu, porque o adorador vai conquistando o coração do rei. O adorador vai conquistando o favor do rei. Quantos adoradores estão nesse lugar? Se coloque de pé, por favor. E a Bíblia diz, querido, que no segundo dia, bendito é o nome do Senhor. Quantos adoradores nesse lugar aqui, queridos? E no segundo dia, o rei pergunta, o que você quer?
Não é incrível quando Deus é que te pergunta, não é você que fala, não é você que pede, é Deus que te pergunta: o que você quer? Aí olha o que ela diz: Senhor, eu quero só viver. Aí o rei diz: viver? Aí ela olha para o inimigo de frente e diz: ele quer me matar. Na hora de ser donzela, na hora de ser bonitinha, mas na hora, irmão, de ser guerreira, ela olhou para Deus e diz assim: coloca o meu inimigo por escabelo dos meus pés. Eu quero a vitória. Eu quero dizer, querido, se você for para um lugar de adoração, vai chegar uma hora que Deus vai olhar para você e diz: me diz agora o que você quer. Me diz agora, você me adorou no tempo de luta, você me exaltou no tempo difícil, você esteve comigo quando não era para estar, mesmo você semeou com lágrimas, chegou a hora de você colher com alegria. Alguém aí, levante as suas mãos ao alto e adore ao Senhor, e adore ao Senhor. Porque o rei tinha dado um decreto de morte para a família de Esther, para o povo judeu. E quando um rei dá um decreto, ele não pode voltar atrás. E o rei foi perguntar aos conselheiros: você não pode voltar atrás do seu decreto. Então eu vou fazer algo, eu vou dar um decreto mais poderoso do que o primeiro decreto. Eu quero dizer, queridos, que o rei deu um decreto que derrubava o primeiro. Eu quero dizer algo: tem gente aqui com um decreto de enfermidade, hoje há um decreto do céu sobre a sua vida de cura. Tem pessoas aqui que estão com decreto de divórcio, hoje o Senhor dá um decreto de um relacionamento renovado. Tem gente aqui que está com um decreto para perder a empresa. Eu quero declarar em nome de Jesus um novo decreto do céu. Você ganhou o favor do rei, levante a sua mão ao alto. Há um novo de decreto para a sua vida. Celebre ao Senhor. Todo mundo que está passando uma luta, mas você hoje vai fazer uma declaração a Deus: eu vou te adorar no meio da minha luta, eu vou te exaltar no meio da luta. Sai do seu lugar e vem aqui. Eu vou te exaltar no meio da luta. Eu quero gente aqui que vai vir aqui e vai dizer assim: eu não vou orar mais por isso, eu não vou orar mais por isso. Chegou a hora de louvar e de adorar. Chegou a hora de eu conquistar o favor do rei. Chegou a hora, quando eu lembrar, eu vou dizer: Senhor, o que eu posso fazer para te agradar? Está entendendo o coração do rei? Quando você lembrar da peleja, você vai dizer: Senhor, o que eu vou fazer, o que eu posso fazer para melhorar?
O que eu posso fazer para te adorar melhor? O que eu posso fazer? Bendito é o nome do Senhor. Há um povo conhecendo o coração do Rei aqui nesse lugar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor. Essa é a sua oração, diga. Pra te exaltar com todo meu amor. Diga ao Senhor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Diga, cantarei, contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser, e nele toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo. Levante as suas mãos, levante a sua cabeça e feche os olhos e olhe para o Rei e diga a honra. A glória, a força e o poder Ao Rei, ao Rei, Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, Senhor, nós queremos, ó Rei, o caminho do seu coração. Não é por tanto falar que seremos ouvidos. Nós queremos o caminho do teu favor. Nós queremos, ó Senhor, ter a preocupação principal de te agradar, de te servir, de viver uma vida para te adorar. Então nós vamos calar as vozes da nossa necessidade e levantar a voz da nossa adoração. Nós vamos calar a voz da ansiedade e vamos levantar a voz da confiança. Nós vamos abaixar a voz, ó Senhor, das preocupações e levantar a voz da exaltação. Nessa noite, Senhor, nós fazemos um pacto contigo, que o mais importante para nós é agradar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Queremos te dar um banquete, ó Rei. Queremos preparar um banquete, ó Rei. Vem e senta na nossa mesa. Vem e senta na mesa da nossa adoração.
Vem e senta, Senhor, e come do que nós preparamos. Levante a mão, diga: poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei pra te adorar, Rei dos Reis. Foi que eu nasci. Eu queria te dar 2 minutos para você dizer alguma coisa de adoração para Deus. Diga: eu te amo, eu te exalto, eu te glorifico, eu te... Senta na mesa da minha adoração. Senhor, é exaltado na minha vida, é exaltado na minha casa. Eu preparo um trono de louvor, um trono de adoração. Tu és divino, tu és perfeito, tu és, ó Senhor, o amigo de todas as horas. Hoje aqui nesse lugar, ó Senhor, eu digo que eu confio em Ti. A minha confiança é total no Deus da minha provisão, no Deus que cuida de mim, que cuida das minhas coisas, que cuida de tudo que eu sou. Por isso, ó Senhor, a minha preocupação é Te servir melhor, é de Te amar, é de viver para Ti. Bendito é o Teu nome, Senhor, bendito é o Teu nome. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui. Mas vamos terminar isso. Levante a sua mão e diga comigo assim: Deus cuida de mim na sombra das tuas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Vamos terminar dizendo: Deus cuida de mim na sombra das tuas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto, te dê a paz. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Deus te abençoe, até domingo. E esse foi o nosso culto CN quarta-feira. Muito obrigado você que esteve conectado conosco através dessa transmissão. Se você está aceitando Jesus ou se reconciliando com Ele, eu te convido a reconhecer esse QR Code que aparece aqui na tela, para que você possa entrar em contato conosco, preencher um formulário
para que nós possamos ser mais assertivos no seu engajamento aqui na igreja. Então, se você está aceitando Jesus, reconhece esse QR Code, eu coloco aqui no chat, estou aceitando, estou voltando, porque nós queremos entrar em contato com você e ser essa ponte que te leva para mais perto de Deus, tá? Se você quer se engajar em algum pequeno grupo, quer fazer parte de um discipulado online ou conhecer melhor nossa agenda, eu te convido a acessar o nosso Instagram, @CNFortaleza. Lá na descrição, nós temos um Linktree com todas as informações que você precisa. Pequeno grupo, discipulado, escola bíblica dominical, os nossos ministérios de Jovem, Up, Move, o Jota, enfim, para que você possa se engajar e ser canal de Deus aqui na Terra. Tenham todos uma ótima semana e nós voltamos com mais transmissão domingo no culto das 10 horas, 17 horas e 19h30. Deus abençoe vocês.